escolhas, porque são coisas que vão ficar para sempre. Né? Que loucura, que peso, né? É uma responsabilidade, é como o Sartre fala. O homem só é livre quando suporta a angústia da responsabilidade da escolha. Aliás, o Sartre tem 3 frases que, para mim, eu penso nelas todo dia. Uma é essa: o homem só é livre quando suporta a angústia da responsabilidade da escolha. A outra é: o homem não é o que pensa, nem o que sente. O homem é aquilo que ele faz. Porque o que ele faz é uma decisão, né? O que ele pensa, eu posso pensar em matar. Se eu não matar, eu não sou assassina, né? E outra frase dele que eu gosto, que acho fundamental, é: nós não somos o que fizeram de nós. Nós somos o que nós fazemos com o que fizeram de nós. E caráter. Uma das alegrias que eu tenho na vida foi descobrir que eu tenho caráter. Porque quando a estrada fica muito longa, você volta atrás: será que quando que eu não tive caráter? Será que eu não tive? Não. Caráter eu tive. Eu posso ter sido desagradável, milhões de coisas, mas caráter eu tive. Então, preparado um monte de coisa linda para falar dela aqui, tá? Mas ela não quer que eu fale nada disso, ok? Ela quer que eu fale que ela é Camila de Holanda Amado, mas eu vou falar Martins. Uma das figuras mais incríveis da nossa cultura brasileira, e que vocês precisam assistir essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser um antes e depois na cabecinha de vocês aí, tá? Posso falar isso, Camila? pode, qualquer coisa que a gente vê é antes ou depois. Tô aprendendo aqui. Vai ser sempre um antes e depois. Ela é maravilhosa. Camila, a Camila, gente, é uma grande professora de teatro brasileira. Ela tem 66 anos de teatro, eu acho. E assim, vocês vão conhecer agora. Hã? E de professora. E de professora. 65. 66. Já começou? Porque quando eu tinha 14 anos, meu pai disse para mim: a partir de agora, você já tem 14 anos, eu te dou casa, comida e eu vou para a lavada, mas o resto é com você. Aí eu fiquei em pânico, aí minha mãe disse: não tem problema, você é boa em latim, eu te mando meus alunos iniciantes para você. Teatro. Como é que foi essa sua história com o teatro? Com o teatro, minha mãe era diretora de uma escola pública em Jacarepaguá, Brigadeiro Short, e ela queria ensinar latim para os alunos de uma forma agradável, que eles se interessassem, né? Então ela me chamou e disse: olha, você gosta de teatro, você vai dirigir a peça para mim lá na escola, mas eu quero que a peça seja em latim. Aí ela pediu para eu dirigir a Ululária de Plauto, que era em latim, que é a peça que deu inspiração para o Molière escrever o Avarento. Seus pais eram bem exigentes, né? Bem estimuladores ali. Mas era uma coisa natural, eles não eram uma coisa para me estimular, não, fluía. Porque eles eram totalmente voltados para a educação. Ele disse que o Brasil estava correndo risco porque ele estava saindo da influência da cultura francesa, que também tem uma origem latina, de raiz latina, e estava indo para a cultura anglo-saxônica, americana e anglo-saxônica, e que tem uma ideologia de morte dentro dela, histórica, né? E nós realmente herdamos essa cultura de violência, de morte, de armas. Tudo isso veio com a cultura anglo-saxônica, né? Que bacana. E como é que você era quando criança? Quem era a Camila criança? Eu não era ninguém, eu era uma rainha chamada Virgínia. Eu tinha uma outra amiga minha que era outra rainha, chamada Ângela. Que bom que tinha um reino, assim. Tinha um reino. Ela morava no 7º andar, eu morava no 8º. As babás se davam, e nós tínhamos infinitos filhos, porque ninguém chegava à conclusão sobre o número de filhos, queríamos mais.
Entendi. E por aí. Eu vivia já no teatro, né? Já fazia teatro desde criança? Se eu não tivesse uma forma, algo que desse uma forma, alguma coisa que desse alguma forma o meu caos, eu não teria sobrevivido. O teatro me salvou a vida. O teatro salva, né? Bastante, né? A arte organiza o caos na sociedade, né? O que seria uma sociedade sem música, sem dança, sem teatro, sem... O teatro ele é muito importante, ele é mais recôndito, mais escondido, mas ele é o jardim zoológico do homem. Você vai ao jardim zoológico para ver a fera de perto. Na jaula, né? Aí ela está lá na jaula, andando de um lado para o outro, triste, enfim. O teatro, o público vai ao teatro para ver o animal homem, para ver a fera homem. O palco é a jaula do jardim zoológico do homem, só que no palco o animal homem está inteiramente livre. Quer dizer, Medea mata os filhos e todo mundo aplaude. Eu fiz Electra com a minha filha 2 anos atrás. O público todo, eu lá morta, esfaqueada, e o público em pé gritando bravo. E mulheres. É porque o teatro dá liberdade ao animal homem. É o único lugar onde o animal homem tem a sua integridade preservada. Que loucura isso, né? A gente acha que a gente é tão, sei lá o que, a gente não é nada, né? A gente é animal mesmo, né? Como um zoológico. A gente é animal. Agora, nosso animal foi muito confundido, né? Eu acho que ele até hoje não sabe quem é direito. Você acha que a gente está reprimido? Reprimido? Pela sociedade? Formatado demais? Pela moral, né? A religião. A moral acabou com o animal, né? O animal, ele come o outro, ele não fica culpado, batendo no peito, achando que vai para o inferno, né? Claro que precisava pôr um limite, precisava organizar a sociedade e tal, mas a moral deu uma culpa, um mal-estar, uma coisa que não desviou completamente. Você acha que pode existir um mundo amoral e organizado? Sério? Não sacralizado? Sério? Eu acho. Eu acho que a vida sacralizada é pela natureza, né? Pela própria natureza. Você acorda, o sol está levantando, você tem que altar maior que esse. De noite você abre a janela, você vê a lua, uma estrela ao lado da lua, depois milhões de estrelas. Você tem o sagrado na natureza. Uma rosa, meu Deus, tudo é lindo. Deus está nas coincidências. Como é que o que quer dizer essa frase sua? Essa frase não é minha. Não? Não, essa frase é do Einstein. Olha. O físico, que disse Deus está nas coincidências. Aliás, Einstein resolveu para mim o problema de Deus. Sempre foi um problema essa coisa moral. Eu fui criada em colégio católico, eu fui expulsa do colégio católico, fui coerente, graças a Deus. O que houve? A gente pode saber? Não, pode, porque eu questionava, eu não me adaptava, né? Não podia questionar? Não, você vai questionar Deus, vai questionar o pecado, vai questionar a moral, vai questionar como? Não tem. É complicado, né? Ainda mais pra trás ali, né? Não, acho que hoje ainda é tão complicado quanto. Vai falar para a igreja, as igrejas atuais, que são... Aí já entra o caso do ópio, né? Já tem o ópio do povo, essa religião no caso de ópio. Eu não sei se nem é ópio do povo o que é, mas acho que é um grande encontro social, né? Na verdade, um grande encontro de muitas pessoas, né? Um jeito da gente se encontrar, né? Você vai na igreja, está todo mundo contente. Pertencimento social. O pertencimento. E eu vi quando chegou a primeira igreja aqui, e eu estava fazendo uma série na Rocinha, que era Dona Elisa, que era a história de uma senhora que morava lá no alto da Rua 1, e ela alfabetizava as crianças em papel de pão. Era uma personagem maravilhosa. E aí eu fui fazer para a Globo seriado, e aí eu estava lá quando eu ficava esperando muito, né? Aí tinha muitos jovens no morro, na Rocinha,
E eu comecei a perguntar se eles não queriam fazer teatro, etc e tal, e comecei a dar aula para todo A ansiedade da pessoa que precisa, né, trocar, né? Isso é muito se legal. encontrar, se conhecer um pouco. Muito legal. E aí eu comecei a chamar as pessoas para fazerem teatro. Eu tinha mais de 100 alunos. E naquela época estavam construindo uma igreja, acho que era a primeira igreja universal, não tenho certeza se era universal, mas acho que era. E quando a igreja ficou pronta, isso eu tenho certeza, o nome do pastor era Mr. John. Como? Mr. John. John. Ele era americano e ele proibiu o samba e proibiu o futebol na Rocinha. Oh, gente. E aí futebol era vagabundagem, samba era pecado. Então ficou aquele bando de jovens sem saber o que fazer. Chegou no morro uma quantidade imensa de cocaína. Os policiais chamaram os jovens para venderem a cocaína, para ganharem dinheiro. Que ano? 87. Recente, né? 87, claro. E aí chamaram para vender cocaína, ganhar dinheiro. E naquela época a classe média subia no morro para comprar cocaína, normalmente e tal. Então realmente eles ganharam muito dinheiro. Ali eles começaram a vender cocaína, ganhar dinheiro. Eu me lembro que o Ney nessa época era jovem e ele hoje é um chefe do tráfico conhecido, né? Na época ele tinha uma filha que estava doente, que ele não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, nada. Então ele foi o primeiro a dizer, eu vou vender. Vou vender, e comprou um 38, botou na cintura, chamava o 38 dele. E ele ficou o primeiro que foi, né? Ficou o chefe. E aí, tudo bem, eles estavam vendendo a cocaína, a classe média estava comprando, todo mundo cheirava cocaína aqui embaixo também. Acontece que passou um tempo, fiquei muito tempo gravando lá no meses. Quando eles ganharam dinheiro, aí a polícia veio com armas pesadas para vender para eles comprarem, fuzis, coisas assim. Que difícil isso, né? Aí eu fui ao posto da polícia e perguntei, como é que vocês estão vendendo armas pesadas para os jovens? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pretendendo? Aí o policial me disse, Dona Camila, eu sou policial, eu ganho 800 cruzados por mês para arriscar minha vida todo dia. Quando eu vendo um desses fuzis, armas pesadas para os meninos, como a senhora diz, eu ganho 5.000 cruzados de comissão do governo. Gente, mas se for escavar isso daí então, né? Não, mas toda entrevista que eu falo, eu digo isso, e não tem nenhuma repercussão. É como se eu não tivesse dito nada. É como se ninguém soubesse disso. Porque essa guerra que está institucionalizada, ela foi criada pelo governo, que comprou a polícia que comprou os meninos para vender cocaínas, que ficaram traficantes. É triste demais. Mas eu acho que não é só você que fala, Camila. Eu acho que muitas pessoas não sou eu. Mas ninguém, não se escuta. É uma coisa que não se escuta. Ninguém fala na mídia que eu estou dizendo. Tá. Todo mundo fala, que todo mundo que sabe fala. Mas a mídia não assume, né? Ninguém divulga isso, ninguém diz, olha, é o governo que paga a polícia, para a polícia vender arma para os moradores do morro. Eu não vou fazer a cara de blazer, mas aí eu vou falar, porque se você for escavar ali, você vai achar mais coisa, de repente... Mas não é nem escavar, é parar de esconder. Nós estamos vivendo sendo enganados o tempo todo. Você não pode todo dia acordar e dizer, hoje eu vou me dedicar a que o governo não minta. Eu não me sinto uma professora de teatro. Eu não acho que... É muito complicado. Minha mãe era educadora, então ela dizia que o verbo educar vem do latim educere, que quer dizer tirar de dentro e não botar nada dentro. Quer dizer, educar é você tirar de dentro o que o outro já tem e ainda não conhece, não tem consciência de tudo que ele tem dentro. Então, aí sim, é como criança procurando água na praia. É
ajudar a fazer um buraco. Fica sempre várias pessoas em volta do buraco, né? Todo mundo, então vamos ver se a água sai, se a água sai, se a água tem água. Aí vem a água, como se fosse uma surpresa maravilhosa, mas tá lá. Tudo tá lá, tudo de bom. De jeito, porque alma é igual, coisa singular. Spinoza, um grande filósofo, disse. Cada alma é diferente da outra, porque o ser é um só, está no ar. Todo mundo respira o mesmo ar, esse ar une todo mundo, né? Esse ar é pura consciência, a prova é que se você perde o ar, você perde a consciência. E esse ar traz nele também uma energia criadora desde o início dos tempos. E essa energia criadora une todas as formas visíveis do universo. E essa energia criadora, segundo Einstein, é o amor, que chamam de Deus. Põe Deus lá longe, desconhecido, enquanto Deus está na respiração. Né? Você respira, você sente o amor. Mesmo não é amor por ninguém, é amor em si está em você, quando você respira. Então, o teatro, é a arte da... O que você precisa para fazer teatro, para fazer uma peça? Isso. Você precisa decorar o texto, bem decorado. Você precisa só respirar no ponto. E você precisa não esbarrar no cenário. E precisa as palavras paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, porque nós estamos trabalhando com tudo como se fosse americana. A língua está com uma influência americana, que é uma língua proparoxítona. Então a gente não diz mais o Jornal Nacional, que é oxítono. A gente diz o Jornal Nacional, que é national. A gente não diz mais que uma coisa é maravilhosa, com esse LH, paroxítona. Não, a gente diz que a coisa é maravilhosa, marvelous. A gente não vai mais imediatamente ajudar um amigo, essa paroxítona está longe, exige um esforço. Não, a gente diz, eu vou imediatamente. Não sai do lugar. Então a nossa língua está sem sentido, a gente não está se comunicando bem, porque nós não estamos falando a nossa língua bem falada. Né? Por isso que os franceses têm uma fama de prezar tanto a língua, né? Os ingleses também, porque a língua é a comunicação real. Né? Pais, que você falou um pouco deles ali, mas não, né? Dessas duas pessoas tão incríveis, né, na minha opinião, que foram também para a sua vida e seu pai também para a cultura aqui do Brasil, da TVE do seu pai, também queria que você falasse da sua mãe, de algumas coisas que ela passou. Tá? Bem, meu pai, ele nasceu em interior de Sergipe, Itaporanga. Né? A família Amado a minha avó. Ela, aos 14 anos, no dia do casamento, ela fez uma promessa que todos os filhos dela se formariam. Só que em Itaporanga não tinha escola. Quando eles chegaram na idade escolar, eles não tinham escola para estudar. E minha avó, então, amarrava pano. Ela teve 18 filhos. Ela fez a promessa que todos se formariam. Ela amarrava os pés deles com panos, né? Para irem estudar na cidade vizinha, porque eles não tinham sapato. Nossa. Meu pai, eu perguntava para ele, mas qual era o teu sonho de consumo quando você era criança? Ele dizia, o bico do pano. Nossa. É bonito. Aí, quando todos eles se formaram, né? Gilberto Amado, mais velho, foi embaixador do Brasil na ONU, né? Um grande escritor, filósofo, Jorge Amado, Gilson Amado, todos eles ficaram obcecados com a educação, né? Claro, e todos eles foram expoentes no que fizeram. O meu tio Gildo foi da Caixa Econômica, foi ele que criou o financiamento dos casos populares. O Jameson foi diretor do Hospital Servidor do Estado. E na época que ele era diretor do hospital, o hospital foi tido como o melhor hospital da América Latina. Enfim. Você tem convivência com a sua avó? Eu tenho foto dela ali, você pode ter.
Uma força grande dela, né? Ela morreu, sozinha comigo com ela no quarto. Nossa. Porque ninguém tinha coragem de entrar, estava muito bom. Então eu tinha 10 anos, eu era encarregada de ficar com a minha avó em coma. Quando ela morreu, eu fui para a sala e disse, vovó morreu. Aí veio um tio meu, Judácio, que era mestre de educação também, ele fez a reforma do ensino primário. Ele disse, olha, o meu carro está embaixo com o motorista, você pega o carro e vai até a rua General Polidoro, comprar o caixão da tua avó. Eu tinha 10 anos, era meia-noite, eu fui no carro de noite, cheguei lá naquela loja de caixão, né, caixões, aquela coisa imensa, o medo de escolher errado o caixão. No enterro da minha avó, eu olhava e dizia, ficava olhando o caixão e dizia, acho que a vovó está contente nesse caixão que comprei. Quer dizer, meu pai era muito pobre. Minha mãe era aristocrata. Minha mãe nasceu em Londres, o pai dela estudou em Londres, era engenheiro em Londres, ele foi um dos engenheiros que ajudou a fazer a iluminação de Londres. E ela tinha mania também da educação, e ele, quando ela encontrou meu pai, os dois eram parceiros de educação. Eles só falavam, conversavam sobre educação de manhã à noite. Se completaram. E meu pai, ele começou fazendo, quando ele veio para o Rio, o Genolino Amado, que era outro, era escritor, todos com G, né? Ele escrevia crônicas da cidade do Rio de Janeiro para o rádio. Então eu entrava no táxi a qualquer hora, meio-dia, todo mundo com o rádio ligado, crônicas da cidade, de Genolino Amado. E ele então, os que vieram mais cedo para o Rio, iam trazendo os outros mais jovens. E quando meu pai veio, o Genolino deu para ele uma tarefa que era dele para a Câmara dos Deputados, né? Ver notícias, né? Que tu ia lá. E meu pai começou a fazer não só as notícias, mas comentários perto das notícias. Então deram para ele um programa de rádio que era Panorama Político, de Gilson Amado. Qual rádio que era? Era... Não me lembro exatamente a rádio, mas eu acho que era Marinho Veiga, não tenho certeza. Um rádio grande? Não, Panorama Político é lido por César Ladeira, acho que era rádio... Eu não me lembro, eu não sei que rádio era. Curiosidade minha mesmo, gente. Eu em casa, com o rádio ligado, as pessoas vendo a crônica. E meu pai, a partir dali, ele fez um programa de mesas redondas, aí sim, na Rádio Marinho Veiga, 25 anos, rádio, mesas redondas, de cultura, povo, porque a rádio era, né? Ia para o Brasil inteiro, né? E aí, quando a televisão estava começando, o Rubens Berardo tinha a televisão continental, e quando a televisão continental faliu, aí o Rubens perguntou se a mesas redondas da rádio não queria ir para a televisão. E meu pai foi sem ganhar um tostão. Meu pai era promotor público, então ele tinha a aposentadoria dele, vivia disso, então ele que pagava as câmeras, tudo. E ele começou a fazer mesas redondas de Gilson Amado. Mas na TV Continental não, porque ela tinha fechado. Não, ficava só ele lá. Ah, é? E transmitia mesmo assim? Transmitia porque ele pagava as câmeras, a televisão estava ligada. Né? E a concessão não? Não, a concessão estava lá da TV Continental. Aí um dia ele entrevistava todo mundo, muita gente. Então ele dizia, essa universidade sem paredes, né? Porque todo mundo estava aproveitando. E aí um dia ele entrevistou um diretor do Centro Cultural Alemão, da Alemanha, que era como é que era o nome, meu Deus? Esqueci agora, mas eu vou lembrar. Deus, esqueci agora. Um Centro Cultural, e ele ficou louco com meu pai. E disse, não é maravilha esse projeto seu de educação, eu vou lhe dar
todo o material de uma televisão. Me deu muito material como se fosse a TV Globo, um material maravilhoso. Câmeras, tudo que uma televisão precisava. Nossa. E meu pai ficou na pessoa física dele, Gilson Amado. Caramba. E aí meu pai não tinha onde botar aquele material. O Jango era presidente, então meu pai doou aquele material ao Jango, para o Jango dar o prédio para ele botar em troca. Que legal, gente. E aí ele doou, e aí o Santiago Dantas era ministro da Fazenda, muito maior amigo do meu pai. Ele ficou louco pelo trabalho do meu pai, pelo que meu pai falava sobre a Universidade Sem Paredes, abrangendo o Brasil inteiro, uma universidade que fosse aos alunos que estivessem no mais interior, lá em Itapuranga, né, como não foi, ele tinha que ir estudar a pé na outra cidade. Uma educação que chegasse a todo mundo, né? E essa TV educativa veio para ele assim, né? Então, ele ganhou o material de uma televisão equiparava à Globo, até ficou uma coisa assim, muita competição na época. E aí o Jango deu um prédio na cidade e meu pai pôs o equipamento todo da televisão, mas fez com o Santiago Dantas, que era ministro da Fazenda, amigo dele, um contrato dizendo que a TVE não pertencia ao governo, não estava dependente do governo ideologicamente nem nada, que era uma fundação cultural livre. Entendi. E também não recebia dinheiro do governo. Não era sustentada pelo governo, era independente. Então, enquanto isso, minha mãe estava dirigindo escolas públicas, né, lá em Jacarepaguá, ficou muitos anos nessa escola Brigadeiro Short. Ela tinha sido a professora do Sion, largou o colégio particular, mas se dedicou à escola pública, fez concurso do Estado para professora pública. Então, eles dois estavam dedicados à educação pública. E, a um dado momento, né, veio a ditadura, o Jango caiu e os militares, a primeira coisa que começaram a perseguir foi a educação, claro. Claro. Que aí, voltando a Mário de Andrade, lá na Semana de Arte Moderna, ele disse essa questão do brasileiro, do Brasil sair da influência francesa latina para anglo-saxônica, e disse também que o brasileiro, que o povo era analfabeto e conservador por definição da classe dominante. Quer dizer, que a classe dominante não permite ao povo educação. Educação e saúde são interditados, porque o que fortalece o povo ameaça eles, né? Para manter essa separação, né? Para manter esse fla-flu, esse status de o povo tem que estar mais para lá, né? Não, o povo tem que ter mais para lá, o povo tem que ser massificado, ser dominado. E só pode ser dominado pela fome, pela falta de educação, pela falta de saúde. E mesmo assim não consegue dominar, é uma luta constante, né? Eu estava fazendo cinema, eu fui fazer um close com a Ana Carolina, uma grande diretora de teatro, no filme Amélia, e eu estava muito nervosa, porque era um close muito... Aí eu disse, mas por que eu estou tão nervosa? Aí ela disse, é a relação com o eterno, né? Que loucura, né? Com a posteridade, né? Eu vou morrer e as pessoas vão me ver aqui falando isso, né? É importante. Gravou isso? Tá gravando. Ótimo. Domingo, tá jantando uma de Domingos Oliveira aqui, né? Não, então tudo bem. Então, nervoso faz parte da vida. Eu acho que é impossível você viver sem ficar nervosa. É uma responsabilidade, é como o Sartre fala. O homem só é livre quando suporta a angústia da responsabilidade da escolha.
Aliás, o Sartre tem 3 frases que, para mim, eu penso nelas todo dia. Uma é essa: o homem só é livre quando suporta a angústia da responsabilidade da escolha. A outra é: o homem não é o que pensa, nem o que sente. O homem é aquilo que ele faz. Porque o que ele faz é uma decisão, né? O que ele pensa, eu posso pensar em matar. Se eu não matar, eu não sou assassina, né? E outra frase dele que eu gosto, que acho fundamental, é: nós não somos o que fizeram de nós. Nós somos o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Linda essa frase. É demais. Tudo envolve responsabilidade, né? E caráter. Com certeza. Uma das alegrias que eu tenho na vida foi descobrir que eu tenho caráter. Porque quando a estrada fica muito longa, você volta atrás: será que quando que eu não tive caráter? Será que eu não tive? Não. Caráter eu tive. Eu posso ter sido desagradável, milhões de coisas, mas caráter... Vamos voltar lá na TVE. No começo da TVE. Caráter é uma escolha individual. Você escolhe. Ser bom e correto sem ganhar recompensa eterna. Não é fazer o que é certo para todo mundo, acho que é ter caráter. É isso aí. Não é fazer só o que é certo para você, só. Com certeza. É o que é certo para todo mundo. O Sartre também me ensinou muito quando ele diz assim: como é que eu vou saber, né, que eu estou fazendo a coisa certa? Aí ele diz assim: você vai andando na rua, tem um papel, você está com um papel na mão, você vai jogar na rua. Aí você pensa: e se todo mundo jogasse papel na rua, seria bom para a rua? Seria bom para todo mundo? Não, então eu não posso jogar esse papel na rua. Quer dizer, só pode fazer o que que seria bom para todo mundo. É difícil são as pessoas se darem conta de que elas não são sozinhas. Que elas fazem parte.